Bom dia! Bom dia você, bom dia ao seu ser infinito, bom dia ao seu corpo mágico e maravilhoso. Bora falar de consciência? O que mais é possível? Enquanto eu mando aqui alguns aviãozinhos, vou pedir para você baixando as suas barreiras, baixando as suas barreiras, baixando suas barreiras, para que você possa perceber a energia que tem aqui nesse campo. Tava aqui fazendo alguns processos antes da gente iniciar a live, separando algumas perguntas, algumas ferramentas para a gente trabalhar hoje. E uau, o que mais é possível que eu nunca considerei? Essa é uma das ferramentas que eu tenho usado muito ultimamente, o que eu recomendo que você pegue uma caneta, pega um post-it, pega uma folha, como você gosta de fazer, sabe? E anota bem grandão, assim, o que mais é possível que eu nunca considerei. E aí você cola nos lugares aonde você tem uma visão mais apurada das coisas. Porque em alguns momentos, mesmo a gente tendo ferramentas, a gente esquece de usar essas ferramentas, a gente esquece o poder que elas têm e o quão grandiosas elas são. Então é bem interessante a gente ter alguns lembretes visuais, né? Nós somos seres infinitos, que temos um corpo e que estamos vivendo em uma realidade que está o tempo todo tentando fazer com que a gente se esqueça de quem a gente é, né? E isso contribui muito com a gente no sentido de que é uma academia constante, é uma academia constante e permanente do nosso poder energético, sabe? E todos os dias você vai e fortalece assim o seu músculo da consciência, sendo convidado por essa realidade. Então, o que mais é possível que eu nunca considerei? Então, enquanto a gente tá trabalhando aí com essas ferramentas, seja você estando aqui agora ao vivo, seja você estando no futuro, não importa em que momento. Hoje é quarta-feira e nas quartas-feiras a gente tem o nosso Mahavigold Papo de Consciência. E uau, vocês não imaginam quantas consciências têm chegado e têm aberto durante os últimos dias, assim. Então, eu particularmente separei um tópico bem, assim, diferente pra gente conversar hoje, que é a nossa zona de desconforto, o que mais é possível. Então, fiz um cafezito para trazer essas consciências para vocês. Deixa eu só botar um mute aqui e bom, embora lá. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu separei algumas perguntas. Bom dia! Enquanto o pessoal vai chegando, eu separei algumas perguntas que são ferramentas que eu uso todas as manhãs. Para quem é do Axis sabe que as perguntas elas são ferramentas que criam possibilidades no nosso mundo. Para quem não é do Axis, para quem nunca fez uma classe de barras, para quem nunca fez um workshop, não sabe nem aonde que o que eu tô falando. As perguntas, elas são um mecanismo que a gente utiliza para sair da mente lógica e do controle que essa realidade exerce no nosso mundo. E aí não é para que você tenha respostas cognitivas. Então elas são perguntas sempre abertas, perguntas que realmente abrem assim um espaço para que o universo entenda. E o universo, quando eu falo universo, assim, não é aquele todo místico, é a energia que está no coletivo, que ela entenda que você está pedindo por contribuição. Então, repetir as perguntas é uma forma de você criar espaço no teu mundo, principalmente quando a gente tá contraído, quando a gente tá pesado, quando a gente tá... Sabe aquela sensação de que tá carregando o mundo nas costas? Que tá assim um negócio no teu pescoço, angustiando você? Essa sensação de peso, ela vai se dissipando porque você vai expandindo o teu campo. É como se você fizesse força e empurrasse essa energia para longe de você. E aí quando você faz isso, as perguntas elas abrem o espaço para as possibilidades. Então uma das perguntas que eu faço todos os dias é como a minha vida pode ser ainda mais grandiosa? Então, como a minha vida pode ser ainda mais grandiosa? Aí eu abro espaço para que o universo perceba que eu estou buscando grandiosidade.
Mas o que é grandiosidade, né? Grandiosidade é ir além do que eu estou acostumada, do que eu aprendi e das coisas que fazem sentido ou não na minha mente lógica. Como eu posso ter uma vida ainda mais grandiosa? Uma baita ferramenta. Outra que eu uso, como eu posso ter dinheiro inesperado hoje? Né? Existe ainda uma passagem até mesmo bíblica, peça e receberás. Mas é pedir o quê? É pedir aquilo que faz sentido no teu mundo. Então eu sempre peço, né? Como eu posso ter dinheiro inesperado hoje? Universo, mostra-me o que é receber. Universo, mostra-me o que é alegria. Universo, mostra-me o que é verdadeiro aqui. Quando eu tô na dúvida de alguma situação, quando eu tô na dúvida de algum comportamento, de alguma coisa que chega assim no meu mundo e eu não tô conseguindo olhar para aquilo, universo, mostra-me o que é verdadeiro aqui. O que mais a gente tem aqui? Como eu posso ser a energia da alegria? E como eu posso ser a energia da gentileza? Como eu posso ser mais gentil comigo hoje? O que mais eu tenho aqui de perguntas? Como eu posso ter mais facilidade hoje? Como eu posso incluir o dinheiro na minha vida hoje? Como eu posso ser mais feliz e grata? E aí, bom dia, corpo. Como eu posso estar conectado com você hoje? Como eu posso incluir você na minha criação hoje? Como nós podemos criar além dessa realidade? Essa é uma pergunta bem interessante. Como eu posso criar além dessa realidade? Qual realidade? Eu ainda fiz um post ontem sobre isso. Da realidade que a gente conhece, né? Da realidade onde a gente se sente limitada, onde a gente não tem dinheiro, onde a gente tá com dificuldade nos relacionamentos, onde a gente tá doente, onde o trabalho não tá funcionando. Como eu posso criar, né? Criar a minha vida, criar possibilidades, criar mais além dessa realidade? Cara, essa é uma pergunta incrível, anota aí. Como eu posso criar além dessa realidade? E aí você começa a fazer essas perguntas todas as manhãs, você começa a abrir um espaço de possibilidades e as pessoas começam a se aparecer. Daí às vezes as pessoas me perguntam, mas como que essas respostas chegam? Não chegam respostas. Eu começo a perceber que é como se começasse a acontecer uma sincronicidade, sabe? Sabe quando você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, falando exatamente o que precisa ser dito? Eu vejo isso no movimento das perguntas. Elas são um convite para a sincronicidade do universo, né? O que mais é possível? E aí, como eu posso criar além dessa realidade? Traz esse senso de como eu posso criar além de tudo aquilo que eu já conheço e que não tá funcionando pra mim, né? O que mais é possível? Ok, então falamos algumas perguntas, algumas ferramentas diárias que eu trabalho todos os dias e que eu utilizo durante toda a manhã, durante toda a tarde, durante todo o dia, que fica meio esquisito. E tem ainda algumas específicas, assim, que são mais punk rock. Por exemplo, o mantra de Axis, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu tenho colado do lado do meu computador, que é onde eu sempre tô olhando, assim. E aí eu tenho o mantra da abundância colado no pé da maca onde eu atendo, assim. Por quê? Porque nós precisamos ter lembretes visuais das ferramentas que a gente tem. Nós precisamos ter a nossa maletinha de ferramentas à mão. Só que quando o bicho pega, assim, quando o nosso espaço se contrai demais, a gente entra num limbo energético tão intenso que a gente, às vezes, não lembra nem a ferramenta para usar. Eu tenho certeza que todas vocês já passaram por isso. Que todos vocês que têm as ferramentas, que assistem as lives, que fazem as suas anotações, quando o bicho pega para pegar mesmo, a gente se esquece da ferramenta, a gente se esquece de chamar alguém para nos contribuir. Simplesmente o limbo energético que faz é como se ele tirasse a nossa, como se não, ele tira a nossa presença e automaticamente quem assume o controle das coisas é o teu sistema automático. E no teu sistema automático não existem ferramentas, percebe? No teu sistema de piloto automático, quando ele toma conta da direção na sua vida,
nesse lugar não existem ferramentas. E é por isso que às vezes é interessante que você tenha lembretes visuais ou até mesmo uma rotina energética, sabe? E isso foi algo que eu aprendi nesses últimos meses. Desde que eu me tornei facilitadora de barras, eu comecei realmente a estar muito mais presente com o que estava acontecendo assim ao meu redor. Mas eu realmente só criei um espaço de mais paz e tranquilidade, assim, não é paz, né? Paz, assim, mais tranquilidade e equilíbrio realmente energético, quando eu estabeleci uma rotina energética, porque aquilo ali é um hábito e eu faço mesmo que seja meio esquisito, sabe? Acordo de manhã, faço algumas perguntas. Tal horário faço 200 vezes o mantra de Axis. 200 mais, sim, 200 vezes. Porque eu tô disposta a fazer o que se requer para que as coisas se equilibrem. E a minha vida expandiu muito depois que eu comecei a fazer isso. De noite eu faço uma mentalização, faço uma limpeza e tal. Então, eu estabeleci rotinas e lembretes visuais por todos os lugares. Se vocês forem na minha casa, vocês vão ver que tem papelzinho por todo lado. Aqui na minha sala de atendimento tem papelzinho por todo lado, para que eu não me pegue mais nos espaços de não estar presente. Porque quando eu entrego a direção da minha vida para o meu piloto automático, eu automaticamente estou dizendo para ele assim, pode fazer o que você quiser. E é nesses momentos, gente, é nesses espaços microsegundos às vezes, ou às vezes um dia, às vezes uma hora, que o piloto automático assumiu o controle, que as cagadas que a gente não quer mais vivenciar são repetidas. Porque o nosso piloto automático, a gente já falou sobre isso em outras lives, ele está baseado no nosso sistema de crenças, ele está fundamentado nos implantes distratores. Então, ele é desenhado para fazer mais do que ele sempre fez. Então, a mudança, ela não acontece se você está no piloto automático. Então, se você observar as áreas da tua vida que estão mais bagunçadas, mas que principalmente estão mais caóticas, assim, no sentido de tumulto. Não é caos, é tumulto, sabe? É bagunça para você gastar energia, parece que você tá caminhando numa esteira. Essa área da tua vida provavelmente é aonde você está largando as coisas pro piloto automático porque você não quer lidar com alguma coisa. E isso não tá errado, percebe? O piloto automático, ele tem uma função. Ele foi desenhado para guiar você por uma estrada que você tem medo de passar. Ele foi desenhado para guiar você por um caminho que você não conhece, que você não quer estar olhando para aquilo, porque em algum lugar você acha que aquilo é feio, que aquilo é difícil. Então é como um mapa mesmo, entende? A coisa toda é que não está errado. Mas nesse lugar você precisa estar presente com a energia de que nada vai mudar. E aí você não precisa ficar se martirizando por isso, sabe? Você não precisa ficar se judiando, se culpando por isso. Vou fechar a porta aqui. Porque eu tenho um vizinho muito divertido que ele faz muitas coisas barulhentas. O que mais é possível, universo? Já dizia o antigo ditado que onde tem barulho tem vida, né? Aqui tem muita vida, gente. É um cachorro que late, é uma loucura. Mas ok. E aí, quando a gente começa a ter esse senso de gentileza, generosidade e gentileza, é isso, sabe? É você olhar para aquilo que não tá legal, que não tá funcionando e perceber que, sim, você escolheu esse processo. Mai, como é que eu vou escolher ficar doente? Mai, como é que eu vou escolher ficar sem carro? Mai, como é que eu vou escolher ficar sem dinheiro se eu tô trabalhando, se eu tô fazendo tudo que é requerido para que eu tenha dinheiro? Sim, eu entendo esse processo. É a nossa mente lógica tentando dar as justificativas que a gente quer ouvir. Mas em algum momento, essa escolha foi feita, talvez não por você de forma consciente, mas por você, piloto automático, sabe? Abre aspas, piloto automático. Porque existe o seu eu presente ali, no aqui e agora, e existe o seu eu, piloto automático. E aí aquelas decisões, aquelas escolhas que são feitas pelo eu, piloto automático, você não lembra.
Todos os lugares, espaços, energias e consciências onde você tem feito as escolhas da sua vida e você não se lembra delas, porque quem fez de fato foi seu piloto automático. Vamos destruir, descriar isso agora? Vamos pegar, sabe, a direção assim da vida? Mas sabe por que a gente não escolhe soltar o piloto automático de vez? Na classe de barras, existe um processo específico para fazer isso. Então, todo mundo que fez uma classe de barras teve desligado o seu piloto automático, que é o processo dos BKMX. Você só vai fazer isso na classe de barras. Mas veja, se você tem ele instalado em você e você só desligou a chavinha, a qualquer momento, se for uma escolha sua, porque o livre-arbítrio é uma lei universal, a sua escolha é uma lei universal. Se você escolher chamar ele de volta, mesmo que você tenha feito uma classe de barras, mesmo que você corra suas barras, você faz tudo, mas em dado momento você chama o seu piloto automático de volta, ele vai voltar. É porque é sua escolha, é a sua vida, é o seu mundo. Como pode melhorar tudo isso? E aí, quando você está presente com até mesmo a escolha de você ter chamado o seu piloto automático, a gente não precisa, sabe, reagir, a gente não precisa brigar com tudo isso, a gente só vai dizer assim, ok. De fato, assim, se eu for parar aqui para olhar, algumas escolhas que eu fiz realmente foram num espaço automatizado. Foram num espaço onde eu não estava presente, onde eu não estava olhando realmente para as coisas, e tá tudo bem. E está tudo bem. Só que agora eu vou fazer diferente. E aí você pega, agradece o seu piloto automático, diz pra ele assim, muito obrigada por tudo que você já criou pra mim. Mesmo que seja esbagaçado, quantas criações o seu piloto automático fez pra você que você não estava disposta a fazer? E aí libera ele, sabe? Mas como que libera? Se você já fez uma classe de barras, você pega a sua apostila lá na página dos BKMX e repete lá o processo. É em inglês? É, mas você fala lá o processo em inglês. Se você fez barras comigo, lá no grupo dos practitioners tem o áudio dos BKMX. Você vai lá e dá um playzinho no áudio dos BKMX. Você vai liberar isso. Mas não fiz classe de barras. Ok, você vai ter que estar presente com isso, porque a liberação é feita na classe de barras. Se você não fez classe de barras, você vai ter que dizer assim, ó, ok, eu tenho um piloto automático e agora eu escolho dirigir a minha vida com as minhas próprias mãos. E aí escolha, em algum momento da caminhada, se isso fizer sentido para você, fazer uma classe de barras. O que mais é possível? Mas sabe por que às vezes a gente escolhe e desescolhe, ou às vezes nem chega a fazer uma escolha real de assumir a nossa vida e de realmente tirar o piloto automático do nosso caminho? Porque existe um negócio em volta da gente que eu chamo, apelidei carinhosamente de zona de desconforto. Caramba, vocês não imaginam o que esse lugar é. Ai, cafezinho da hora. Gente, zona de desconforto é o lugar mais doido que vocês podem imaginar. A zona de desconforto é aquele lugar quando você começa a expandir a sua vida, sabe? Você começa a assistir uma live, assiste outra, pega uma ferramenta, pega outra, participa disso, participa daquilo. A tua consciência, como ela é desenhada no começo, sabe? Antes de você começar a trabalhar energeticamente, ela está solidificada. Ela tá como se fosse um coco duro, sabe? Duro, firme, rígido, sólido. E aí você começa a fazer esses movimentos que você tem feito, de assistir as lives, daí, olha ali um postzinho, se inscreve para fazer isso, vai fazer um curso, faz barras, faz fundamento, faz... Não importa o que você faz para criar esse espaço na sua vida. Mas se você tá aqui nessa live, provavelmente você faz esse movimento. E aí você começa a, sabe, aquela coisa começa a vibrar até aqui, para que você possa expandir. Você precisa quebrar esse coco, sabe? Você precisa rachar essa solidez. E aí rachar essa solidez é rachar
as nossas crenças limitantes, é rachar os pontos de vista fixos que a gente tem sobre as coisas, sobre como funciona, sobre o que a gente é, sobre para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, profissão, relacionamento, dinheiro, saúde. Então, aquilo tá tão duro em torno de você, teu sistema de crenças, né, tua fundação, que quando você vai expandir, você faz uma força, faz uma força, faz uma força e puf! Você explode isso em volta, né? E aí você cria um espaço, você expande. Só que nesse espaço, onde você não tem nada em volta para proteger, veja, proteger entre aspas, né, gente? Porque é uma coisa que a gente tem na nossa cabeça, que a gente precisa uma camada de proteção. Porque é isso que o sistema de crenças faz no nosso mundo, ele nos protege. Protege do quê? É uma coisa que a gente tem solidificado lá na nossa mente, também é parte do nosso sistema de crenças, sei lá de quanto tempo isso é, não tenho clareza agora nesse momento sobre isso, mas você faz essa casca em torno de você para que você possa estar protegido, tá? E aí você começa o processo de expandir e você rompe essas barreiras, essas cascas, essas amarras e tal, e você cria esse espaço que fica vazio. Você cria esse espaço que fica vazio. Esse lugar aqui é a zona de desconforto. Por que eu chamo ela de zona de desconforto? Porque é o espaço onde você não tem mais uma referência do que é proteção. Você já não tem mais referência de quem você é, porque você é algo completamente diferente do que você era dentro do coco, sabe? E você fica se sentindo esquisito, sabe? Você fica se sentindo desconfortável, porque a gente aprendeu desde criança que a gente precisa ser normal, que a gente precisa ser parecido com as pessoas ao redor, que a gente precisa pensar igual os nossos pais e as nossas mães para que a gente possa ter uma vida normal, protegida, segura, sabe? Segurança, que a gente tanto fala que quer segurança, que na verdade a gente quer é conforto, é referência. Conforto é tipo referência, né? Se der um problema aqui, o que eu faço? Eu aprendi que eu devo agir assim, eu aprendi que eu devo agir daquele jeito. Então você rompe essa casca e você entra num lugar onde isso não tem mais, não existe mais essas referências. O piloto automático não tem aonde buscar essas informações, porque é um campo novo, é desconfortável. É ruim? Ou simplesmente é diferente? Porque a gente associa e a gente cresceu aprendendo isso, gente. Não é algo assim, eu estou errado em pensar assim. Não. A gente aprendeu na escola, na nossa família, no nosso meio onde a gente vive que desconforto é ruim, que desconforto é doloroso. Mas verdade que um lugar onde você é livre, onde você tem espaço para ser quem verdadeiramente você é ruim? A coisa toda é que a gente acredita que é ruim porque a gente nem sabe quem a gente é de verdade. Porque aquilo que a gente tinha de informação sobre quem a gente é, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, aquilo não existe mais, foi rompido, foi rasgado. E aí a gente vai ter dois caminhos nesse momento, né? Ou a gente permanece na zona de desconforto, fortalece esse músculo, e eu estou arrepiada aqui, o que mais é possível? Eu tenho um tio que fala que quando a gente se arrepia, sempre que é verdade, viu? Como pode ser mais divertido falar de desconforto, né? Como seria se a gente pudesse fortalecer esse músculo do desconforto a ponto de que isso não seja mais ruim, sabe? É simplesmente desconforto. A gente não foi ensinado que ter espaço e estar expandido é gostoso. A gente foi ensinado que isso é vazio. E aí, olha como é doido. Você foi ensinado que expandir e ter espaço é desconfortável, é ruim e é vazio. Eu atendo
inúmeras pessoas que me dizem: Mai, eu sinto um vazio tão grande no meu peito que eu não sei o que eu tenho que colocar aqui, sabe? O que tá faltando em mim? E aí eu pergunto, tá, verdade, isso é vazio ou é espaço? Porque às vezes a pessoa fez algo, um movimento tão incrível na vida, sabe? E pum, fez essa expansão e criou um espaço absurdo, assim. Só que ela não sabe que isso é espaço, ela acha que isso é vazio. E aí, quando ela identifica esse vazio, a gente aprendeu que vazio é um lugar onde nada existe, né? É um lugar horrível, é um lugar que a gente precisa preencher. E aí a gente preenche com o quê? A gente preenche com comida, a gente preenche com relacionamentos tóxicos, a gente preenche com excesso de trabalho, a gente preenche com álcool, a gente preenche com drogas, a gente preenche com inúmeras coisas que são viciantes. Inclusive, vou contar para vocês um segredo aqui: o perfeccionismo. Todos os vícios, eles surgem a partir de tentar preencher o vazio. Todos os lugares onde você tem tentado incessantemente preencher os seus vazios, que verdadeiramente são espaços, a gente pode destruir, descriar isso agora? E se você pudesse só estar presente com essa energia? Sentiu uma coisa esquisita assim? Bota a mãozinha lá onde tá sentindo, geralmente é aqui, ó. Geralmente é aqui no cardíaco, aqui no coração, sabe? Mas pode ser na cabeça, pode ser em outra parte do corpo, pode ser ao seu redor, cada um é diferente. Mas e se você pudesse, sabe, ficar presente com essa energia, fazer uma pergunta, sabe? Seu corpo sabe tudo dessa realidade, então se conecta com o teu corpo, né? Ativa o timo, a gente fala tanto de timo, né? Ativa seu timo, timo ative-se, timo ative-se. Se conecta com o teu corpo e pergunta a verdade, corpo, isso é espaço ou é vazio? Isso é vazio ou é espaço? E aí você pode fazer, que é algo que eu aprendi recentemente, você pergunta os dois para ver qual que fica mais, sabe? Isso é espaço ou é vazio? Isso é vazio ou é espaço? Isso é espaço, a gente dribla a nossa mente lógica, a gente dá um nó nela pra gente perceber a energia que tá por trás daquela palavra. Então a zona de desconforto é um lugar muito doido, porque é nela que estão as possibilidades. É na zona de desconforto que você tá sem o teu sistema de crenças amarrando você. E é na zona de desconforto que as coisas mais incríveis da sua vida são criadas. As coisas mais incríveis do planeta são criadas. Percebe que se você pegar as grandes crises econômicas, financeiras, muitas coisas maravilhosas são criadas nesse período. Muitos novos produtos, novas ferramentas. O Access chegou no nosso planeta em um momento de zona de desconforto. As pessoas precisam despertar, precisam ter ferramentas para lidar com o que elas estão percebendo. Então, se você pudesse olhar para todos os lugares que você sente desconforto, seja ligar para alguém, seja, e agora eu vou falar para mim, visitar pessoas que às vezes é desconfortável, fazer coisas que você está procrastinando. Procrastinação nada mais é do que você não evitar, sabe? Eu tô evitando lidar com esse desconforto. Aí você procrastinou, essa é a palavra, procrastinou, você não quer lidar com aquele desconforto. Mas e se fosse esse desconforto que tá segurando o dinheiro que não chega até você? E se for esse desconforto que tá bagunçando o teu relacionamento? E se for esse desconforto que está evitando que você seja promovido, que você abra teu negócio, que você tenha muitos clientes e que você crie a vida que verdadeiramente funciona para você? Porque a gente tá ali sempre tentando trazer a vida para o confortável. Esses dias eu estava assistindo uma live e aí qual era o significado de sucesso, né? Qual era o significado de sucesso? É segurança. É segurança, é conforto, é estabilidade. Isso é uma puta zona de conforto. Então, olha só, a gente tá identificando sucesso como zona de conforto. Então, quer dizer que quantos de nós estamos pegando o sucesso e colocando na caixa da zona de conforto
onde nada cresce e nada existe. Então a gente está incessantemente buscando ser bem-sucedido, o que na verdade é ter uma vida de merda. Todos os lugares onde você está buscando ser bem-sucedido para ter conforto, segurança e estabilidade, a gente pode destruir, descriar isso agora? A gente pode criar uma zona de desconforto na sua vida, onde realmente as possibilidades estão disponíveis para você. Você estaria disposto a lidar com o desconforto para viver a vida que você sempre desejou? Em todos os lugares onde você não está disposto, vamos destruir, descriar também. Porque ir para a zona de desconforto é um espaço de encarar as nossas crenças limitantes, os nossos valores, as coisas que a gente acredita que são verdadeiras e reais. Mas e se tudo isso fosse só uma forma da sua mente enganar você? Uau, o que mais seria possível? E se viver na zona de desconforto fosse o real sucesso? Todos os lugares onde o desconforto parece ruim para você, todos os lugares onde você comprou que uma vida desconfortável é uma vida pobre, é uma vida medíocre, quando verdadeiramente isso pode ser totalmente o oposto. A gente pode destruir, descriar isso também? Percebe que tudo é a forma como você olha para as coisas? E aí, para todas as vezes que você não está disposto a soltar, seja gentil com você. E perceba que, ok, não tô disposta a viver no desconforto. O que é desconforto, Mai? É passar fome? É ser pobre? O que é desconforto? Sabe o que é desconforto? Desconforto é você, por exemplo, saber que ir para a academia às 7 da manhã não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você estaria confortável se você pudesse dormir. Mas você sabe que vai criar muito mais no seu mundo você ir na academia nesse dia. Então você levanta e vai para academia. Isso é desconforto. Desconforto não significa pobreza, desconforto não significa fome, desconforto não significa miséria, desconforto não significa nada desses conceitos que a gente aprendeu que é desconforto. Desconforto é só a zona onde você não tem referência de crenças. Você não tem referências de como você vai fazer. Então você pode criar qualquer coisa. Mas como não existe referência, a sua mente fica louca, ela fica descontrolada e ela busca sempre ter uma referência, ela diz pra você, corre daí agora! Em todos os lugares onde você tá comprando que desconforto é um problema. Vamos destruir, descriar isso também? E se a zona de conforto fosse o lugar mais incrível do mundo, assim, do planeta? Muito doido isso, né? Então você vai ter que reassistir essa live, viu? Tem muita gente resistente a viver na zona de desconforto. E eu vou contar uma coisa pra vocês, assim. Desde que eu aprendi isso, eu tenho buscado me desafiar. Em que sentido, sabe? Eu tenho buscado fortalecer o meu músculo do desconforto, porque a minha zona de aceitação do desconforto era muito pequena, muito pequena. Eu não era tolerante ao desconforto. Então, se algo me desconfortava, eu ficava louca. O que é uma pessoa que fica louca com a zona de desconforto? Ela tá sempre resistindo, ela tá sempre reagindo, ela tá sempre se irritando, ela tá sempre batendo boca, ela tá sempre estressada, ela tá sempre louca, correndo de um lado pro outro. Isso é uma pessoa que não suporta desconforto. E aí, quando eu comecei a fortalecer esse músculo do desconforto, né, que é acordar meia hora antes do que eu acordo, porque dormir pra mim é algo precioso, percebe? Peguei aquilo que é precioso pra mim e comecei a fortalecer, sabe? Devagarzinho, com suavidade, com carinho. Então, se eu acordava às 8, comecei a acordar às 7h30. Fortaleci um pouquinho ali, entendeu? Se eu achava que fazer 200 vezes, os 100 vezes o mantra de Axis era um pé no saco, comecei a fazer 250. Sabe? E aí eu comecei a fortalecer isso, realmente buscando ampliar a minha zona de desconforto. E cada vez eu percebo que ela está maior.
e eu consigo criar mais coisas. Eu consigo tolerar coisas. Mas o que é tolerar? É olhar para aquilo e não ficar se batendo, sabe? Sofrendo, meu Deus, ai, socorro. Não. Eu consigo, inclusive, adicionar na minha vida a contribuição das pessoas que me trazem muito desconforto. A gente sempre tem pessoas que trazem desconforto pra gente. E quando a gente não está disposto a lidar com o nosso desconforto, a gente exclui essas pessoas da nossa vida. E aí vem quem é da sistêmica sabe que quando você exclui, na verdade você está incluindo, né? Então, eu comecei a lidar com isso, comecei a ficar presente com isso. E aí, ok, nem todo dia é domingo, como diz o meu marido, né? Ele dizem, opa, hoje não é domingo, né? Mas como pode ser mais divertido? A zona de desconforto me permite pegar as ferramentas e verdadeiramente estar presente com elas. A zona de desconforto me permite, inclusive, convidar pessoas incríveis para fazer parte da minha vida, porque eu verdadeiramente sei que elas estão sendo verdadeiras, porque elas estão presentes num lugar onde nem eu quero estar. Então aí, as meninas para contribuir com essa ideia. Que a zona de desconforto é o lugar onde você cria a sua vida e aonde permanecem as pessoas que verdadeiramente são encantadas por você, que estão escolhendo estar na tua companhia. Percebe? O que mais é possível? Então, eu até anotei uma pergunta aqui que você pode usar para fazer esse movimento começar a acontecer. Não precisa ser forçado, não precisa ser doloroso. O desconforto não precisa ser doloroso, a dor é opcional. A dor é opcional. A não ser que você goste de sentir dor, porque a galera é masoquista mesmo. Eu não sou, não gosto. Então eu comecei de pouquinho. Mas se você gosta de sentir dor, isso é opcional. Toca o pé e expande o negócio 1 milhão. Mas eu todas as manhãs começo me perguntando também como eu posso criar além da minha zona de conforto. Porque na minha zona de conforto existe um limite para a quantidade de dinheiro que eu quero receber e que eu posso receber, para a quantidade de carinho, de amor, de presentes, de possibilidades, de clientes e de negócios que cabe nesse ovo, no meu coco, né? No meu coco, que na verdade é um cocô, né? Muda o assento de lugar. E quando eu começo a fazer essa pergunta, como eu posso criar além da minha zona de conforto, eu começo a mudar a energia e expandir o meu espaço, o meu músculo do conforto para algo maior, para algo mais expansivo. Então, como eu posso criar além da minha zona de conforto? É inclusive uma pergunta que me traz para a realidade quando o meu piloto automático está começando a querer pegar as rédeas da minha vida. Porque o que acontece é que quando eu olho aquela pergunta, eu tenho ela na frente da pia, onde eu lavo a louça. Então, pelo menos uma vez por dia eu olho para ela, que o meu papel lá em casa é lavar a louça. Quem me conhece sabe que é a única coisa que eu faço com maestria, assim. Eu tenho essa pergunta grudada na frente da pia, assim, onde eu fico. E também no meu trabalho. Então, quando a coisa começa a sair, sabe, do seguro, do conforto, e começa o desconforto a aparecer, que a mudança, ela exige esse movimento de quebrar a casca, a gente já falou sobre isso ali no início da live, e quando isso começa a acontecer, que começa a querer resistir, e começa a querer o piloto automático tomar conta da minha vida, eu olho a pergunta e lembro, uau, eu tô na zona de criação da minha vida. E se desconforto fosse sinônimo de criação, você ainda assim escolheria criar a sua vida? Quantos de nós estamos evitando criar a nossa vida simplesmente para evitar o desconforto? Em todos os lugares que você tá, evitando o desconforto e fugindo dele e criando um monte de coisa para tentar ter uma vida confortável, segura e equilibrada e estável. A gente pode destruir, descriar isso, por favor? Porque, gente, estável é um coqueiro, sabe? Estável é um coqueiro. Confortável é o sofá da sua casa, não precisa ser a sua vida. Percebe? E segurança, cara, segurança você tem quando tá na cadeia. E o que mais é possível, além desses conceitos tão pequenos sobre vida? O que mais é possível? Tem uma pergunta também que eu uso, que é uma ferramenta de contribuição para vocês, que é:
que contribuição esse desconforto é pra mim. Então, se você tá com um nó na goela, aqui no sul a gente fala assim, né? Se você tá com um nó na goela, se você tá se sentindo apertado, se você tá se sentindo extremamente desconfortável com uma situação, com uma pessoa, com algo, pergunte: que contribuição esse desconforto é pra mim? Que contribuição esse desconforto é pra mim? E pergunta até essa energia se dissipar, porque quando a energia dissipar, a consciência vai chegar até você. Quando essa energia de contração dissipar, você vai ter a consciência, você vai ter espaço, você vai ter a consciência do que é que aquela energia estava trazendo para você. Então, são basicamente 3 coisas para você ampliar a sua zona de desconforto. Fortaleça o músculo do desconforto. Faça uma pequena coisa desconfortável todos os dias. E um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais. É a sua academia do desconforto. Como pode ser mais divertido? Sabe que eu, inclusive, assisto coisas que eu não gosto muito, assim, que me trazem desconforto, para ampliar realmente esse músculo. Então, como você pode fortalecer o seu músculo do desconforto hoje? Faça todas as manhãs a pergunta: como eu posso criar além da minha zona de conforto? E quando o desconforto vier com tudo, pergunte também: que contribuição esse desconforto é para mim? Então, gente linda, era isso que eu queria falar para você neste bate-papo de desconforto. É um tema bem engraçado, um tema bem esquisito, e que para muita gente vai dizer assim, ó, ela agora ficou louca de vez, mas eu já sempre falo, né, que falar de consciência é papo de maluco. Se você tá aqui no papo de maluco, meu amigo, você é a galera dos malucos mesmo. Então, assim, aceita, sabe? Pega esse negócio assim, se agarra e segue em frente. Quero convidar você também, todas as sextas-feiras, às 9 horas, tem Fica Rica se divertindo, todas as sextas-feiras. Então, lives com ferramentas para você criar possibilidades com dinheiro. E aí, perceba, o dinheiro também está na zona de desconforto. O que mais é possível? Então, bota praticar a ferramenta do desconforto agora durante essa semana. E aí, na sexta, às 9 horas, você chega aqui no Insta, que a gente vai falar sobre ferramentas para criar possibilidades com dinheiro, com negócios, com clientes e tudo isso mais que a gente ama nessa realidade. Aproveita, se fez sentido para você essa live, se veio alguém na sua cabeça nessa live, encaminha essa live para essa pessoa. Porque quanto mais pessoas a gente colocar nessa zona de desconforto, de expansão, mais possibilidades a gente cria no planeta. Porque somos nós, eu, você que está assistindo, seja em qualquer linha de tempo que você esteja, somos nós que vamos criar as possibilidades no planeta. E como a gente pode fazer isso? Saindo da nossa zona de conforto. O que mais é possível? Gente, um beijo grandioso para você. Espero que você tenha um dia extremamente desconfortável, cheio de possibilidades e cheio de tudo aquilo que verdadeiramente faz você ser a energia da alegria e da gentileza. Beijo grande.